ser cristão é viver a lei de Deus, entender e imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Mensagem extraída da obra de Oswaldo Polidoro. A obra de Oswaldo Polidoro está disponível em nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Tema de hoje, especial de dezembro, né? Vamos falar sobre Jesus e o fato de ser cristão. Especial Jesus. Todos os programas a gente falou especial dezembro. Especial de dezembro. Especial de Jesus. Jesus não é dezembro que ficou embora? Sim. Todos, 3 dos 4, esse é o 4º programa? Não sei, vamos a gente. Especial de dezembro. Não deixa de ser especial de dezembro, é o especial Jesus, né? Mas você já deu WhatsApp? Eu nem vi. Quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. O nosso WhatsApp é Cordiária 11, aqui em São Paulo, né? O WhatsApp é 99608-4846. Sabe que a gente tem uma coisa muito legal. Ontem a gente estava lá numa oração nossa, lá em Perdizes. Já a gente apresenta os nossos convidados. E é uma oração presencial, vocês sabem, lá no Espaço da Mara, tal, do Vinícius. E a gente recebeu a visita de 2 ouvintes. Ah, que legal. Ah, foi muito legal, foi super legal. Fiquei muito feliz, tá bom? Você está convidado, viu, gente? Para aparecer lá. Vinícius, fala de novo, que eu não vou lembrar o endereço. Rua Caeté, 720. Foi muito legal. Tá bom? O Vinícius, você está longe do microfone. Tá. É, o nosso Pedro aqui está orquestrando ali, exatamente. Muito bem-vindo ao programa Divinista. É muito bom estar com você aqui, juntinho, conversando sobre as coisas da espiritualidade, de uma forma aí mais descontraída, né? É um pouco difícil ficar descontraído, mas a gente está chegando lá, tá bom? Então, o conteúdo principal nosso, você sabe que não vai mudar, é só uma forma diferente de falar contigo, uma forma diferente de colocar as mesmas verdades divinas, assim, de uma forma mais dinâmica, para fazer essa conexão que a gente tem feito ao longo desses, esqueci já quantos anos, ao longo dessas décadas, para que isso sirva de balizamento para a gente no dia a dia, né? É uma questão de conhecer essas verdades, esses conhecimentos e trazer para nós, tá? Olha, e Jorge Rufino? Nós sempre colocamos à disposição do ouvinte que queira, né? E os seguidores agora no YouTube, o livro Evangelho Eterno através do WhatsApp, 99608-4846. Mas a obra de Oswaldo Polidoro se resume no livro Evangelho Eterno. Mas tem muitos livros também. Então, no portal www.conhecerparatransformar.com.br, você tem toda a obra disponível gratuitamente, porque a ordem dada pelo céu é informe a todos quantos possamos informar. E, no YouTube, o pessoal pegou os livros de Polidoro, avaliou, analisou e colocou em pequenos blocos de 15 minutos para facilitar para o nosso ouvinte. Então, no YouTube também, Conhecer para Transformar, EPED 2024. Gente, e agora os 4 últimos livros que foram colocados foi o que fizesse do Batismo do Espírito Santo, comentado pela Cíntia, que conta aqui pra gente o lado espiritual, né? Está simplesmente fabuloso, né, gente? Tá muito legal. Tá muito maravilhoso, super legal. Você não pode perder, de jeito nenhum. Já tá uns 4 ali, você pode 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, depende do seu ritmo, da sua vontade, tá bom? Nosso tema central neste mês, obviamente a gente já falou, é Jesus, os seus ensinamentos nas suas diversas nuances, nas suas diversas abrangências, o seu exemplo prático de vida. Então, esse é o 4º programa, se eu não me engano, tal. E sempre é legal, né? Fim de ano, Natal, Ano Novo, a gente tá mais sensível, mais emotivo. Abre o coração, abre o cérebro para receber essas mensagens de Jesus, né? Sempre são oportunidades de pensar de uma forma mais espiritualizada da vida. Lembrar que a vida não é só isso que se vê, como diz a música. A música fala isso, a vida não é só isso que se vê, né? Não sei o resto, não. Tá bom? Você falou agora há pouco, Lenira, que não sabia quantos programas, são 20 anos de programa. Por que eu estou falando isso? Porque a nova geração está chegando. Então está aqui conosco hoje a doutora Alessandra, ela é nutricionista, Belicas Carreiro, e o economista Vinícius Yoshimoto. Você já conhece o Vinícius aqui, né? Já falou bastante aqui com a gente. Todo mês quase ele está aqui. Economista mesmo, né? Mas você trabalha na área de TI também, né? Ou não, nada disso.
A gente nunca sabe, né, gente? A gente nunca sabe. Para explicar é difícil. Com as palavras, Alessandra, Vinícius, querem ser... Então, aí eu vou introduzir o nosso tema de hoje. Tá? que é dezembro. Não. O tema desse especial, né? O tema é ser cristão. Ser cristão. Acho complicado esse tema, mas eu acho que também dá pra gente tocar nele, né? E eu vou jogar aqui para vocês um trecho de uma oração de Oswaldo Polidoro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, a oração de abertura. Ela diz assim: inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem. Porque fora disso, ninguém é cristão. Eu grifei o ninguém é cristão. Ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da assistência. Eu acho que as palavras sempre reduzem as possibilidades. Elas sempre fecham as ideias. Então, vamos tentar. O que é ser cristão? Esse é um bom começo, né? Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Esse outro formato de trabalho, né? Para falar sobre as verdades divinas. E ser cristão, eu acho que, simplificando, eu sei que a gente vai falar disso mais para frente, mas é imitar o Cristo, né? Eu acho que de uma forma bem direta e reta, a gente poderia dizer isso. Porém, o que significa isso é muito mais amplo, né? E eu vim pensando aí essa semana, eu falei, nossa, a gente vai fazer ali, né, o programa, tava lá refletindo, o que a gente pode trazer. E eu acredito muito que é a gente praticar o bem, ou buscar pelo menos, né? Praticar o bem, como até a oração fala de conhecer a verdade e praticar o bem. E essa verdade que é tão ampla também, né? Parece uma coisa muito abstrata, mas... eu gosto de trazer uma analogia de você vai dormir com a consciência limpa, então talvez a gente esteja num caminho um pouquinho mais certo, né? De fazer atos que trazem aquele bem-estar de dentro para fora. Então, vou dar um exemplo muito simples que aconteceu essas últimas semanas. Não é nada grandioso, porque é isso, eu acho que são pequenos exemplos. Eu estava fazendo minha atividade física na academia do meu prédio, e ela é um vidro que dá de frente para a piscina. E daí, férias, né, com criança tal, chegou uma moça com 2 criancinhas, uma pequena no colo e uma que já andava, mas era pequena também. E daí eu observando, ai que bonitinho, tal, foi. Aí, de repente, tava uma ventania essa semana, né? E o guarda-sol, eu falei, vai tombar. E a coitada tava com o pequeno e o outro no colo. Como é que ela ia segurar? Aí eu parei, eu saí correndo da esteira. Falei, vou lá. Aí fui lá, segurei e falei, ó, vamos ajeitar aqui. Tentei ajeitar. E daí a criancinha ficou toda feliz, a moça ficou feliz. Aí você volta, você fala, ai, que calorzinho bom no coração, né? Então eu acho que, de forma simplista, o ser cristão vai estar nessas pequenas coisas que a gente pode fazer. Achei muito legal o exemplo, porque mostra a atenção com as pessoas. O Jorge, ele é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, porque ele é muito atencioso, assim. Eu sou mais distraída, talvez eu não tivesse visto que o guarda-sol vai voar. Vai voar, não teria visto. Vai virar notícia. Mas eu acho que essas ideias menores, esses exemplos pequenos, assim, que não é uma ideia menor de jeito nenhum, é só uma atitude do dia a dia. É o dia a dia. Ajuda mesmo, né? É uma questão de atenção e tudo mais. Vinícius, o que é ser cristão? Não, assim, claro. Primeiro, eu notaria, assim, que Jesus nunca usou esse termo, né? Ser cristão, né? Mas ele descreveu, né, aquilo que ele considerava como um comportamento recomendável, né? Pra gente, né? Então, eu gosto muito do Sermão da Montanha, que eu acho que ele é muito prático. Eu considero que ele seja a fina flor das iniciações, né? E Jesus, ele começa descrevendo os bem-aventurados, né? E a bem-aventurança, ela seria isso que a Lelê descreveu, né? Que é aquela felicidade mais espiritual, né? Que não vem de um benefício próprio, mas vem de simplesmente estar mais próximo do seu estado de ser, né? Da centelha divina. Então ele diz assim, que bem-aventurados são os humildes de espírito, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, né? Então aí acho que dá uma dica, né, das características, que seria o que a gente chama de cristãos,
embora Jesus nunca tenha usado esse termo, né? Ser cristão não é usar um crachá de cristão, né? A Alessandra falou um exemplo prático, real, né, do dia a dia. Cristão, outro exemplo também, não para falar da gente, né, Alessandra, mas para poder... Tangibilizar. Tangibilizar. É isso. Ilustrar. Eu estava no posto de gasolina e chegou um morador em situação de rua, tá? E eu dei lá um dinheirinho para ele e falou, nossa, muito obrigado. E ele viu o livro Evangelho Eterno no banco do carro. Vocês vão acreditar E ele nisso. falou, que livro bonito. Eu me preocupei. Ele falou, você sabe ler? Eu falei, você gosta de ler? Ele falou, gosto muito. Eu falei, então esse livro é seu. Ele falou, esse livro vale muito mais do que o dinheiro que você me deu. Eu falei, fiquei muito feliz. Olha só. Aí ele completou. Ele falou, a atenção que o senhor me deu vale mais do que o livro e que o dinheiro. Nossa, e é Então, verdade. Eu chorei. Não, com certeza. eu vivo chorando por aqui, né? Eu chorei nesse dia que o Jorge contou. E o que foi legal, assim, a gente não está contando isso, gente, para dizer que a gente é bom. Nada disso. A gente tem muito rabinho para trás, a gente tem muitos erros, a gente não tem, acho que não tem um dia que eu falo, putz, não devia ter falado aquilo. Eu podia ter falado de outro jeito. Eu acho que não tem um dia que não tem alguma coisa que a gente deixou. Mas a Roseli falou uma coisa aqui legal, no programa que ela fez, o segundo ou terceiro desse mês, acho que foi o primeiro. Ela falou assim, o arrependimento, né, você tomar consciência de que aquilo que você errou, já é um passo para você talvez não errar na quarta, quinta, sexta vez daquela circunstância. Mas o que eu quero dizer, assim, porque na hora em que o Jorge perguntou, não, você sabe ler, você gosta de ler. É um cuidado, né? É um cuidado de não humilhar a pessoa, né? Nos colocar acima, tipo, olha... Acima, eu sei ler, você não sabe ler. Sim. Mesmo quando a gente vai... eu quero voltar na questão da bem-aventurança. Quando a gente vai dar alguma ajuda material para alguém, a gente sempre toma o cuidado de perguntar se ela quer. Sim, com certeza. Entendeu? Olha, a senhora se incomoda, o senhor se incomoda. Você não se ofende se eu te pagar um O café? senhor não se ofende, né? Porque preservar a dignidade do outro, e aí, preservar a dignidade na família, no trabalho, no dia a dia, também é ser cristão. A gente depois vai até querer tomar algumas frases de Polidoro. Mas essas bem-aventuranças foram 4 ou 5 programas que a gente fez aqui. Está disponível no podcast, no Spotify. Nossa, você entra no Spotify, programa divinista, numa boa. Não esquece que nós temos as mídias Informes Divinos. No Instagram, no TikTok. No Facebook. Facebook, onde nós temos o link para baixar o Evangelho Eterno em inglês, português e espanhol, tá bom? E a gente tem, então, lá, né, no Spotify esses programas. Porque a gente conversou bastante sobre isso, né? E elas dão uma dica muito legal sobre como a gente trabalhar isso, como a gente falar. Mas eu quero que a gente fale mais ainda. Eu vou falar, posso complementar um pouco, assim? Eu acho que o que a gente está trazendo, né, do contraste, da consciência e para mim, do não julgamento, que é isso, né? A gente falar assim, eu não vou partir do meu pressuposto que toda pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, morando nas ruas, não sabe ler. Porque pensar isso, né, todos ali não sabem ler, é um julgamento. É um julgamento. Né? E quando a gente amplia as possibilidades de falar com curiosidade, será que gosta? Será que, né? E deixa eu entender um pouco melhor dessa história que fez essa pessoa ir para esse lugar. Né? Exatamente. A gente consegue ter um comportamento, talvez, um pouco mais amoroso, que eu acho que também entra no sentido de ser cristão, né? Da gente ter um comportamento mais amoroso. E essa busca da verdade, como diz lá na oração, né? Conhecer a verdade e praticar o bem, também a gente precisa ter um olhar mais amplo, no sentido de não achar que a gente já sabe tudo, buscar conhecimento, o seu Oswaldo falava, né? Estude tudo que você puder, tudo possível, para que a gente entenda se de fato a gente está indo para um caminho que dá esse calor no coração ou se tem coisa que está desviando, né, da rota. Exatamente. Você sabe que ao longo desses anos e ao longo desse mês, a gente falou lá sobre Jesus e o comportamento, Jesus e as mediunidades,
Jesus, já esqueci o outro tema. E a Lelê as tinha... diferenças. a Lelê. Gente, eu conheço eles Por da barriga favor. da mãe deles, tá? Pode ser Lelê. É Lelê e Vico, para vocês Ele é o terem uma Vico, ideia. doutora Alessandra, ele É, literalmente da barriga da mãe. Eu tô me segurando pra não falar tia. É verdade, eles me chamam de tio, tio. Exatamente. Eu quero depois voltar a essa questão da dormir com a consciência limpa. Eu não me lembro, Lelê, que eu quero voltar, mas é que eu queria ver alguma coisa aqui. Porque, assim, eu vou fazer o bem. Mas eu acho que tem uma etapa anterior, que é eu vou me guardar de não fazer o mal. Que eu acho que o fazer o bem está um nível acima do não fazer o mal. Vocês acham que a gente está nessa fase de não fazer o mal? Vou deixar o Vinícius falar. Qual o primeiro passo, Vinícius? Então, eu acho que isso é muito proporcional à consciência, né? Isso eu tenho percebido. E é exatamente o que a Ale falou, né? De procurar a verdade, né? Buscar a verdade. E a maioria das pessoas não se volta, né, para esse lado, para estudar as realidades divinas. Então, você gera um ambiente de muita inconsciência, né? Ignorância, né? Então, aí é muito mais propício o erro, né? Você dá vazão aos seus sentimentos negativos, né? Que se concretizam em ações prejudiciais aos outros, né? Que são violações dos 10 mandamentos. A gente sabe que, claro, os 10 mandamentos eles têm um sentido mais profundo, né? Que não é apenas aquele proibitivo, né? De não roubar, não matar, que inclui, claro, também. Ele tem um nível mais sutil, né? Que acho que é muito o que o Jorge descreveu ali, né? Que é aquele cuidado que ele teve com o morador de rua, ele não matou aquele anseio dele, né? De querer ler, de querer conhecer, né? Então, essas pequenas coisas também são uma forma de não praticar o mal, né? Esses cuidados que a gente tem. Exatamente. Né? Mas, eu vou falar que situações muito desafiadoras da gente não dar uma escorregada e não fazer algo que esteja fora, em algumas. Trânsito. Vamos combinar? Trânsito é uma... E essa época do ano que tá um caos. Eu fiquei assustada uma vez, assim, que eu vi num cruzamento que estava sem luz, os faróis todos, né, piscando. E eu falei, ali a gente está muito longe da evolução. Assim, era um caos na Terra. E daí vai subindo aquele nervoso em você, que às vezes é aquele descontrole de falar uma palavra, né, que não deveria, de tentar cortar e falar, não vai entrar também. E daí é um ato que a gente não está sendo nada bondoso ali, né? Nada cristão, mas que joga a primeira pedra quem nunca, né, desviou aí desse aquela passagem cenário. De Jesus. Quando alguém pergunta para mim, Jorge, você briga no trânsito? Eu respondo, depende do tamanho do opositor. Mas é interessante porque alguém pode dizer assim, Caos. mas Jesus não falou nada do trânsito. Não tinha. Ele não falou assim, olha, dê a passagem para carruagem, sei lá, que é para briga. Cavalo, né? Cavalo, ele não falou isso. Porém, a gente comentou isso aqui. Quando ele comentou não matarás, ele fala não matarás, ele fala assim, está nos vossos mandamentos, não matarás. Eu vos digo que aquele que se irar contra o seu irmão, Então. já é... Olha, duas coisas que ele falou. Aquele que se irar contra seu irmão, já transgrediu o mandamento. E aquele que disser raca para seu irmão, já transgrediu o mandamento. Raca era uma expressão da época de desprezo. Uma Né? ofensa, né? E aí pode perguntar, mas escuta, Jesus não passou por isso. Não vou me comparar a Jesus, né? Pelo amor de Deus, né? Estamos longe, né? Ele passou por coisas muito piores. A gente daqui a pouco a gente até pode voltar na Samaritana, que foi uma questão de não julgamento muito bom. Mas, o que tem? Se eu não abrir o rádio, o vidro lá, eu xingo, não sei o quê. Mas nós somos seres espirituais, vibratórios, vibração total, né? E eu tô mandando dardos energéticos para aquela pessoa. Pois é. Entendeu? Ou seja, é difícil pra caramba, né? Não é fácil. Mas existe esse ponto. Eu acho que o mais interessante da gente ter é assim, Jesus veio como exemplo e mostrou pra gente, olha, a direção é aquela ali.
né? Vocês têm que chegar ali. Putz, estamos longe? Estamos muito longe. Mas, não, né? A gente pode dar um passinho de cada vez e buscar evitar pelo menos aquele, eu vou respirar, pensei, o xingamento, já não falei. Legal, então, você já não falou. Já não joguei o carro em cima. Já não joguei o carro em cima, né? Dei uma segurada, já melhorou, né? Resolveu? Estamos igual Jesus faria? Não, mas já é um passinho nessa direção. Exatamente. Agora, ser cristão é uma questão que propicia reflexões bem das mais variadas, né? Sobre os aspectos de dogmas, de rituais, de idolatria, de comportamento social, enfim, né? Todos os aspectos da vida. Então, a gente queria realmente jogar esse assunto aqui, que é um assunto mais espinhoso, mas que ele, de algum modo, ele tem que ser falado, né? Porque muitas vezes, eu tive uma orientadora de TCC que eu queria, olha lá, eu queria matar. Porque assim... Corta. Pedro, dá para cortar? Gente, ela devolveu o meu TCC 1,5 milhão de vezes, eu achando que estava bem escrito. Ela falou assim, Lenira, o óbvio tem que ser escrito. Não deixe para o leitor achando que ele vai ver o óbvio. Hoje em dia, e eu queria jogar isso para vocês, eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu acho melhor explicitar esse óbvio. A gente tem muitas denominações oficiais de ser cristão. Né? A gente tem muitas denominações, muitas instituições. E aí, quer dizer, no que, né? Por isso que o estrangeiro não consegue entender a gente. No que ser cristão tem a ver com isso, com essas denominações, ou com os seus dogmas, ou com os seus sacramentos, ou, não digo nem sacramentos, eu digo os seus rituais, as suas coisas. Quer dizer, e depois tem uma frase muito legal que eu quero trazer aqui de Jesus sobre isso. E eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho sobre isso. Vou deixar ouvir, depois eu falo. Senão eu também fico aqui, ó. Então, claro, né, eu acho que toda essa formalidade, né, esses rituais, esses objetos, né, que possam se usar, eles estão no campo da idolatria, né? Eu acho que a essência da idolatria é quando você coloca a matéria acima do espírito, né? Você deixa de enxergar a matéria como ela é, que é serva do espírito, é um instrumento evolutivo que a gente tem que usar para desabrochar o Deus interno, e passa a colocar ela como objetivo, né, como propósito, né? Então, não só essa questão, né, do ritual, né, de se curvar diante de uma estátua, né, de paus e pedra, mas também colocar as coisas materiais como acima do seu desenvolvimento espiritual, né? E aí, claro, eu volto de novo para o Sermão da Montanha, né, em que Jesus diz assim, né, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. E aí ele diz mais adiante, né, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, e não podeis servir a Deus e as riquezas. Né? Então, tem que ter um equilíbrio muito tênue, né, porque a gente tem obrigações materiais a cumprir no nosso dia a dia, né? Mas sempre tem que lembrar, né, que aquilo é um meio, né, e que o mais importante são as pessoas, né, o benefício que essa parte material traz para as pessoas, né, e não simplesmente acumular e ter e consumir, né, que também eu considero uma espécie de idolatria. De idolatria, né? Matéria. Com certeza. E eu acho que, ouvindo você, né, Vini, assim, a gente tem... Eu vou trazer alguns... eu ando estudando outras temáticas além, né, obviamente, daqui da doutrina, mas quando a gente olha para a comunicação não violenta, para a psicologia positiva, a gente entra pode entrar, né, numa reflexão ponderando que a intenção e o comportamento vão ditar muito mais do que só o que eu gostaria, o que eu imaginei, ou que do olhar um pouco egoísta. Então, eu acho que aqui a gente vai trazer, né, dentro do dogmatismo ou da idolatria mesmo, as pessoas estão
de uma forma geral, presas, como o Vinícius colocou, na matéria, em alguma coisa, e isso tem um julgamento, né? Porque eu estou julgando que aquele recurso, aquela coisa vai ser maior, mais importante. Até o nosso próprio corpo, coisas materiais, né? Da gente endeusar coisas, né? Eu falo coisas que não, coisas. E isso vai prejudicar o próprio comportamento, porque se eu acredito que fazer um ritual vai me trazer um benefício pessoal, eu tô ali barganhando com Deus, né? E daí a gente entra numa seara complicada, Isso né? Esse é ser não cristão. Isso é ser não cristão. E isso pode ser independente de qualquer religião. Isso é que é dureza, Isso né? que é dureza. Deixa eu dar o nosso WhatsApp. Isso. Para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para o nosso WhatsApp com o nome e endereço completo. O nosso WhatsApp é 99608-4846. A gente está indo já praticamente para o segundo bloco. Queria que vocês me ajudassem. É rápido. Porque eu queria comentar em cima disso duas coisas: a comunicação não violenta e um livro que eu estou lendo, que eu quero trazer aqui um dado em cima daquilo. Eu barganho com Deus, só que não vai dar tempo. Me lembrem que eu quero voltar nesse assunto. Você toma uma aguinha aí, espera a gente aqui, volta que a gente continua no segundo bloco, tá bom? 5 minutinhos.